irmãos. Glória a Deus. Eles brilhando para o lado da beca vermelha. Calma, falta pouco. São somente 365 dias, é um piscar de olhos. Eu e a minha esposa fomos pioneiros, na escola bíblica aqui de Vila Isabel. Tivemos a honra. Louvado seja Deus pela vida de algumas pessoas. Não é, ministra Maria Alves? Te amo em Cristo. Você é uma bênção na minha vida. Obrigado. Você insistiu muito para mim fazer o rema. E foi uma bênção na minha vida. E eu ouvi uma frase infeliz de algumas pessoas do nosso meio, que eu havia convidado para fazer o rema. E a pessoa falou assim: não vou fazer o rema, sabe por quê, pastor? Dessa forma. Porque a igreja, na verdade, não quer que eu aprenda, não. A igreja quer o meu dinheiro. Infelizmente, eu tive que responder para a pessoa dessa forma. Quem quer o seu e o meu dinheiro, na verdade, é a Nestlé, é a Coca-Cola, é o McDonald's. São essas coisas que querem o meu dinheiro. O rema quer que eu e você passamos a nossa eternidade nos céus. Na presença de Deus. Amém. Então você que está aqui, querido, deseja no seu coração. Estude, aprenda algo que vai ser útil para a sua vida. Que vai te ajudar. Essa escola não é uma brincadeira. Não é um passatempo. São 2 anos. São coisa séria. Trata do seu futuro. Aonde você vai morar eternamente. É muito sério. Não é brincadeira. Não perca tempo. Invista na sua vida espiritual. O homem que nasceu de novo, ele é espiritual. Por que na velha aliança Deus não falava diretamente com o homem? Por causa da natureza dele, que era caída. Isso nós vamos ver agora, estudando a palavra. Amém? Então, venha, faça a sua matrícula. Com certeza, nem toda essa jornada tem um processo, não tem, ministra? Mas tem ajuda ou não? Eu fui muito ajudado. Minha esposa, não sei quem ajudou a gente, mas ajudaram a pagar a mensalidade, em 2 anos. Eu aprendi essa lição, viu, ministra? Eu aprendi essa lição. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Não vamos falar nome, questão de ética e respeito, né? Mas a gente está fazendo a mesma coisa. Por quê, querido? Que é algo bom para nós. Nos ajudou. Nos ensinou que nós fomos comprados por um alto preço e preço de sangue. Que nós fomos resgatados de um reino de trevas e transportados para um reino de luz. Estamos na luz com Jesus, nós somos justiça de Deus. Através de Jesus. Você trouxe a sua Bíblia? Você pode abrir, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 1. Eu estou com a Bíblia eletrônica. É um pouco mais rápido. Para nós iniciarmos, carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos aprender nessa noite como ser guiado pelo Espírito. Eu vou falar primeiro da antiga aliança, como Deus guiava o homem na antiga aliança. E por último eu vou falar como Deus guia o homem na nova aliança. Nós estamos em uma nova aliança, amém? Em uma nova aliança, a aliança que Deus fez no sangue de Jesus. Você encontrou? Nós podemos ler? Aí você fala, qual que é o versículo? Versículo 1. O título diz que Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus. Versículo 1 está escrito assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, ou aos nossos pais. 2. Mas nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Deus nos fala ou nos falou por meio do quem é o Filho? Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o quê? Amém? Então, para nós iniciarmos com esse versículo interessantíssimo, que vai ser o esclarecedor do ensino dessa noite. Na antiga aliança, Deus falava com o povo de 3 maneiras, ou 3 posições, ou 3 ofícios, ou 3 cargos, como a querer entender. Por que Deus falava dessa forma?
por 3 posições ou 3 ofícios. Deus não falava assim diretamente como é hoje. Porque na antiga aliança, Deus, o Espírito de Deus, não estava dentro do homem. Na antiga aliança, a natureza humana, a natureza do homem, ela era caída. Então, Deus falava através de profetas, através de sinais. Os profetas, eles tinham a responsabilidade de transmitir a vontade de Deus, os planos de Deus para a humanidade, para o homem. O profeta era alguém consagrado, separado por Deus, com essa responsabilidade, com essa finalidade. E Deus também falava através de sinais. Justamente porque o homem tinha uma natureza caída. Então Deus não falava ali diretamente. Usava a vida de um profeta. Muitas vezes Deus usava também a vida do sacerdote. E outras vezes Deus usava sinais. Então na antiga aliança, Deus se comunicava com o homem através dos profetas, sacerdotes e reis. Deus falou antigamente, na antiga aliança, através de profetas, reis e sacerdotes. A responsabilidade do profeta era transmitir a vontade de Deus, era falar aquilo que Deus, os propósitos que Deus tinha para a humanidade. Essa era a função do profeta. E o profeta, ele era conhecido como boca de Deus. Quando o profeta falava, era lei, era Deus falando na terra. Então, ninguém questionava, tinha que obedecer. E tinha também os reis. Eles lideravam o povo de Deus. Como o Espírito de Deus não estava dentro do homem, não habitava dentro do homem, o Espírito de Deus vinha sobre essas pessoas escolhidas por Deus para fazer a vontade de Deus, para falar da palavra, para trazer instruções para o povo. Isso acontecia de forma limitada, mas específica. E era também uma coisa assim temporária. Ou seja, era algo específico, por quê? Que era para aquele momento, para Deus falar o que ele tinha que falar naquele momento e agir naquele momento. Por isso que era específico e temporário. E é muito interessante que, como o Espírito de Deus não estava dentro deles, mas vinha sobre eles, ungia eles, capacitava eles para fazer a vontade de Deus, e isso era feito, isso era muito limitado. Que é diferente de hoje, que nós estamos na nova aliança. Então, lá na velha aliança, Deus falava através dos profetas, reis e sacerdotes. O profeta tinha a função de revelar a vontade divina, de trazer a palavra de Deus e orientar o povo. Os reis, na verdade, eles recebiam a capacitação de Deus para liderar o povo. Esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, para governar o povo. Os sacerdotes, eles trabalhavam no templo. Eles eram responsáveis por trazer as ofertas, eles eram responsáveis por fazer os sacrifícios em prol de cobrir o pecado. E os sacerdotes também, eles intermediavam o relacionamento de Deus com o povo e do povo com Deus. Essas eram as funções dessas 3 pessoas, ou desses 3 cargos na antiga aliança. E era a forma que Deus usava para se comunicar com o homem, para falar com o homem, para trazer as suas instruções ao homem. Lembrando, vou frisar isso daqui, porque lá no final eu vou falar de novo. Na antiga aliança, o Espírito de Deus não estava dentro do homem. Tudo que o homem ia fazer, ele era limitado. Quando o Espírito de Deus vinha sobre o profeta, por exemplo, era temporário, mas também era específico. Era para fazer algo que Deus tinha para fazer naquele momento. Isso acontecia também com os reis. E isso acontecia com os sacerdotes. Até aqui vocês entenderam? Posso continuar? Se os profetas eram responsáveis por manifestar a vontade de Deus, e eles eram conhecidos como boca de Deus, eles carregavam uma grande responsabilidade. Sim. Lembrando que os profetas da antiga aliança tinham um ofício, e os profetas, hoje na nova aliança também tem, porque está escrito da carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, no verso 11, e eles têm um outro ofício totalmente hoje diferente. Por quê? Respondendo para você.
Porque lá na antiga aliança, de novo, eu estou frisando isso aqui novamente para você não ter dúvida, para você entender isso. Lá na antiga aliança, todos eles não tinham o Espírito de Deus dentro deles. O Espírito vinha sobre eles, capacitava eles para fazer algo específico da parte de Deus, momentaneamente, só naquele momento. Posso continuar? Você pode, por gentileza, abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 15. O que nós vamos ver aqui agora nesses versículos é Deus usando o profeta. É Deus falando através do profeta. Deus se comunicando com o povo através do profeta. Eu vou ler esse versículo. Aliás, são uns versículos que é para provar e trazer esclarecimento do que eu estou ensinando. 1 Samuel, capítulo 9, do 15 em diante. 1 Samuel, Antiga Aliança, Velho Testamento, como mais conhecido. Você encontrou? Deixa eu pegar uma versão aqui da linguagem de hoje. Eu vou ler aqui, está escrito assim, ó. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel. Samuel era o profeta de Deus. Verso 16, amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo, povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul foi encontrar-se com Samuel, perto do portão, e perguntou, por favor, onde mora o vidente? Samuel respondeu, eu sou o vidente. Vá diante de mim, até o lugar da adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo, eu responderei a todas as suas perguntas, e então vocês poderão ir embora. Quem está falando esses versículos aqui? Deus? Ele está falando com quem? Samuel era o? Essas instruções aqui que Deus estava falando através do profeta, era dirigida para quem? Saul ia ser o quê? E quem ia ungir ele a rei? Através da direção. Então Deus estava falando com o homem através do... Então está provado para nós que na antiga aliança Deus falava através dos profetas. Aí Deus estava dando aqui instruções para o profeta Samuel ungir o Saul a rei de Israel. Eu vou fazer uma pergunta. Por que Deus não foi diretamente no Saul e ungiu ele? Saul ele não tinha um coração aquebrantado. Todos eles aqui não tinham o Espírito de Deus dentro deles. A natureza do homem aqui na antiga aliança era uma natureza caída. Essas pessoas aqui, como o profeta, por exemplo, era uma pessoa específica, separada por Deus e ungida por Deus para fazer a vontade de Deus. Ele era capacitado para fazer a vontade de Deus. Então, quando a instrução divina veio até o profeta Samuel, ele ouviu a voz de Deus, entendeu a voz de Deus, entendeu as instruções do Senhor, aguardou o tempo certo, a hora certa, até Saul chegar até ele, perguntar se ele era o vidente, ele respondeu que sim, e aí sim, Samuel recebe ele, leva ele lá para a casa de adoração. E o que Samuel fala para Saul? Assim que Deus dê todas as instruções para eu falar para você, que ele falou assim, amanhã eu te falo, respondo todas as suas perguntas, aí eu entrego para você o que Deus quer falar com você. Então, na antiga aliança, Deus falava através dos profetas. Para nós continuarmos, nós estamos falando da antiga aliança. Você pode abrir novamente a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, ou melhor, só um pouquinho mais para frente, algumas folhas para frente. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 em diante. Essa versão que eu estou lendo está fácil de entender, gente?
São várias versões disponíveis aqui. Verso 1, você encontrou? O título está dizendo aqui, desse texto, que Davi, o rei Davi foi ungido a rei. Verso 1 está escrito assim, ó. O Senhor Deus disse a Samuel, quem disse? Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre de azeite, com azeite, e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Quem está falando aqui é Deus? De novo, Deus está falando através de quem? Deus estava aqui novamente dando instruções para quem? A respeito de quem? De Davi. Nesse tempo aqui, Saul era o rei, mas o coração de Saul estava longe de Deus. Saul estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Saul estava vivendo de forma rebelde, abandonou ao Senhor. E Deus resolveu no seu coração levantar um outro rei, colocar um outro que obedecesse, que fizesse a sua vontade. Então, por causa do coração de Saul, que estava longe do Senhor, que não quis voltar para Deus, não se arrependeu por causa dos seus pecados, então Deus estava aqui novamente levantando um outro rei. E novamente Deus estava falando através do profeta Samuel aqui, tinha as instruções para levantar um novo rei para o povo de Israel. Amém, queridos? Então está provado que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, Deus falava através dos profetas e através de sinais. Vamos ver sobre os sinais agora? Aí na Antiga Aliança mesmo, por favor, abre novamente a sua Bíblia. Livro de Juízes, capítulo 6. Você encontrou? Nossa, os irmãos são rápidos. Fiz algumas anotações aqui, mas a eletrônica é bem mais rápida. Juízes capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 36. Para quem não conhece o texto, eu vou falar. O contexto aqui é Deus trazendo instruções a um homem chamado Gideão, onde Deus iria levantar ele para instruir o seu povo. Lembrando que na antiga aliança o Espírito de Deus não estava dentro do homem, ele vinha sobre o homem. Nós vamos ver Deus falando com o homem aqui agora através de sinais. Você encontrou aí? Verso 36? Em diante. Está escrito assim, ó. Então Gideão disse, ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde molhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. Verso 38. O que ele disse, aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã, e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus, não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca, e que haja orvalho somente no chão, em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca, e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Aqui Deus está falando com o homem, lá na antiga aliança, através de sinais. Eu estou lendo todo o contexto aqui para você entender. Olha só como o coração do homem, ele era um coração duro. Não tinha entendimento do Senhor. Gideão ficou pedindo sinais para Deus. Isto é na velha aliança, na nova aliança não. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então Gideão ficou pedindo sinais para Deus. Ó, faz assim, Deus. Se o Senhor fazer assim, desse jeito, assim, 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 assado, tá bom. Aí eu vou acreditar. Olha, mas se for diferente, aí eu não vou conseguir acreditar. Então tá bom, o Senhor coloca a lã lá e ela vai estar cheia de água, e quando eu acordar de manhã, essa vai ser a prova que eu quero. Ou seja, Gideão pediu que as coisas fossem feitas do jeito dele. Deus, em sua infinita graça e misericórdia e bondade,
fez. Deus continua agindo hoje. Deus é bom. A sua graça é infinita. A sua misericórdia sempre não acaba nunca. Deus está agindo no meio do seu povo. Deus está agindo em nosso meio. O Deus de ontem é o Deus de hoje. E também de amanhã. Deus não muda. Os planos que Ele tem para você são planos infalíveis. Ele é bom o tempo todo. Deus ama você. Ele escolheu você. Alguém morreu no seu lugar. Alguém deu a própria vida por você. Você tinha uma dívida impagável. Mas alguém se compadeceu de você. O preço foi muito alto. Sangue foi derramado. Muita lágrima foi derramada. Tudo por amor a você. Alguém te elegeu. Alguém te escolheu. Tem alguém que mora dentro de você, que ama você. Que capacita você. Que ajuda você. Que não desampara você. Em momento algum. Na antiga aliança, Deus falava com seu povo através dos profetas, reis, sacerdotes e através de sinais. Nós lemos aqui na Sagrada Escritura, na velha aliança, Deus falando através dos profetas, trazendo instruções para o seu povo, e Deus falando também através de sinais. Por último, Deus falando através de sinais, você ainda está com a sua Bíblia aberta? Por gentileza, livro de Êxodo, capítulo 3, Deus falando com o povo de novo, com Moisés através de sinais. Êxodo, capítulo 3. Êxodo faz parte aí dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Você encontrou? Podemos ler? Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1 em diante. Deus fala com Moisés, é o título. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras do seu sogro Jetro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinaí, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa coluna de fogo, ou numa chama ardente, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver esse negócio aí. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Disse o Senhor, pare aí e tire as suas sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Deus continuou falando, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que eles estão sofrendo. Até aqui. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro. De repente ele olha para o lado, tinha uma árvore pegando fogo. É meio estranho, né? Não é estranho a árvore pegar fogo, mas é estranho a árvore não se queimar. Moisés fica assustado, ele fica com medo, mas todo curioso, ele chega mais perto para ver. Uma voz saiu daquela árvore pegando fogo, na direção de Moisés, e fala com ele, tirando a sua curiosidade. Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Aí foi que Moisés ficou com mais temor, com muito medo. Mas continuou ouvindo aquela voz. Deus trouxe instruções a Moisés do seu povo. Moisés era o quê, queridos, aqui nessa época? Um profeta de Deus, um homem de Deus. E Deus estava falando com ele. Moisés era alguém específico, alguém separado por Deus, para trazer a revelação de Deus para o povo, para manifestar a vontade de Deus para o seu povo. Então, na antiga aliança, Deus falava com o seu povo
através dos profetas, dos reis, dos sacerdotes e de sinais. Nós acabamos de ver 2 sinais aqui. Deus falando com Moisés, através daquela árvore que estava pegando fogo, mas não se queimava, que a Bíblia diz que era uma sarça. E Deus também falando com Moisés, com Gideão, através da lã. Então, isso eram sinais. Isso é a antiga aliança. E isso aqui acontecia, eu vou enfatizar, vou ter que falar de novo para você entender. Isso aqui acontecia por quê? Porque Deus, o Espírito de Deus, não habitava dentro do homem. Ele vinha sobre o homem de uma forma específica, temporária, para manifestar a vontade de Deus em momentos específicos. Amém? Vamos passar agora para a nova aliança. Vou pedir por gentileza, nós já lemos, né? Hebreus capítulo 1. Já lemos? Então, por favor, Salmos 119. Está bem pertinho aí, que você já está na antiga aliança. Salmos 119. Verso 105. Nós falamos da antiga aliança, como que Deus se comunicava, como que Deus falava com o homem na antiga aliança. E agora nós vamos parar e vamos falar agora da nova aliança. Como que Deus se comunica na nova aliança, como que Deus fala conosco na nova aliança. Você encontrou Salmos 119, verso 105? Posso ler? Está escrito assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu. Lâmpada para os meus passos, para iluminar os meus passos, e luz para o meu caminho. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós que estamos na nova aliança, nós que nascemos de novo, nós que temos o Espírito dentro de nós, somos guiados pelo Espírito, amém? Somos guiados por sua palavra, pela palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus que alumia os nossos caminhos, que clareia os nossos passos, é a palavra que nos ajuda a tomar decisões, é o Espírito de Deus que nos guia nas nossas decisões. Mas é necessário, é preciso ouvir e obedecer a palavra. A palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus funciona, a palavra de Deus é a única verdade. E ela está dentro de nós. Nós precisamos, queridos, nos agarrar a essa verdade, a verdade da palavra. E nós também não podemos colocar nada, eu disse nada, acima da palavra. A palavra de Deus é única e exclusiva. Devemos amar, respeitar, praticar e obedecer a palavra de Deus. Vamos agora para o Novo Testamento, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 3. Novo Testamento, 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 3. Estamos em uma nova aliança. Verso 16, você encontrou? Então eu vou ler para não perder tempo. Verso 16 está escrito assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira correta ou certa de viver. Verso 17. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ou obras. O Espírito de Deus habita dentro de todas as pessoas que nasceram de novo. Qualquer ser humano na face da terra que abrir a sua boca e falar assim, vou dar um exemplo, eu, Nicodemos, confesso que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Isso é uma oração de confissão. Eu estou confessando Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. A partir daquele momento, segundo feito isto, a pessoa está salva. Ou seja, Deus que é poderoso, recria automaticamente o espírito dela, fazendo um novo espírito, fazendo um novo homem. Você entende isto? Você entende isto?
Segundo aos Coríntios, capítulo 5, por favor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Vou esclarecer um pouco mais. Estamos em uma nova aliança. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Está veriçada. Conhece muito. Segundo aos Coríntios, capítulo 7. Perdão, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Está escrito assim. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quem está unido com Cristo é uma nova o quê? Ou pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é? E o 18, está escrito assim, ó. Tudo isso é feito por quem? Então, como eu falei, se a pessoa confessou a Jesus, automaticamente o próprio Deus vem e pega o espírito interior dela, que é o homem interior, e renova, recria ele, faz de novo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Alguém sabe o que é um pneu? Remold. Vamos falar remold, é melhor. Obrigado. É melhor, que aí fica mais claro. Pneu. Vocês entendem. Todos aqui sabem o que é um pneu. Fala de novo. Isso, pneu remold. Pneu remold. Por dentro ele é novo ou é velho? E por fora? É isso que Deus faz quando alguém nasce de novo? Não? Como que Deus faz então, quando alguém nasce de novo? De dentro para fora. Então, a partir desse momento, Deus fala diretamente com quem? Com a? Ele fala diretamente com você. Porque você nasceu de novo. Porque você é uma nova criatura. Porque você é uma nova pessoa. Ele fez. É obra dele. E a obra dele é infalível. A obra dele dá certo. Tudo que Deus faz dá certo. Deus não faz nada por baixo dos panos, escondido. Deus não faz nada frágil. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Assim é a sua vontade. Então, quando uma pessoa nasce de novo, o Espírito de Deus é colocado dentro dela. Você tem dúvida disso? Vamos ver na Bíblia? Novamente, a antiga aliança, vou ter que voltar lá um pouquinho. Peço, por favor, para você voltar um pouquinho comigo. Olha a promessa de Deus, na antiga aliança, lá no Velho Testamento. Se Deus está falando isso no Velho Testamento, era porque lá o Espírito dele não estava dentro do homem. É uma promessa para nós aqui no futuro. E isso vai acontecer, isso já aconteceu em Cristo. É Ezequiel capítulo 36. Essa promessa aqui que eu vou falar, querido, de Deus já aconteceu em Cristo. Você achou aí Ezequiel 36? Nossa, como vocês são rápidos. Jesus. Nós vamos ler os versos 26 e 27. Ó Deus falando aqui, ó. Posso ler? Deus falando, ó. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito. Se é novo, porque refez, concorda? Lembra do pneu aí? Deus fez novo. Tirarei de vocês o coração de quê? Um coração de pedra, desobediente. E lhes darei um coração obediente. 27. Porei o meu dentro de quem? E farei o quê? Que vocês obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Isso é Velho Testamento, era uma promessa. E ela aconteceu em Cristo Jesus no Novo Testamento. Você nasceu de novo? Você é nova criatura? O Espírito de Deus está dentro de você? Então você está salvo. Você vai passar a sua eternidade no céu, ao lado do papai. A promessa de Deus é infalível. Aquilo que Deus falou é a verdade. Devemos nos agarrar a essa verdade. E não sobrepor nada acima dessa verdade. A palavra, ela é absoluta. A palavra de Deus, ela é absoluta. E está acima de todas as coisas. Você pode abrir, por gentileza, a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14. A partir de agora eu vou começar a falar a forma como Deus guia o homem hoje na nova aliança.
Evangelho de João, capítulo 14, Novo Testamento. Você encontrou? Nós vamos ler os versos 16 e 17. Posso ler? Eu quem está falando aqui? Está em vermelho aqui. Jesus está falando. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro, ou auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para... Ao 17. O mundo não pode o quê? Esse Espírito. Por que não pode receber? Porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês conhecem, porque Ele está com vocês e viverá onde? O Espírito de Deus vive aonde, irmãos? Tem certeza disso? Está escrito na sua Bíblia? É uma verdade para você? Você nasceu de novo. Você foi recriado por Deus, de dentro para fora, para fazer a obra dEle, para fazer a vontade dEle, para manifestar a vontade dEle nessa terra. Você sabia que nós somos canais da bênção de Deus na vida das pessoas? Você sabia que nós não podemos fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que está em nós? Nós somos chamados para uma nova aliança. Nós estamos em uma nova aliança. Nós somos o povo escolhido. Nós somos a raça eleita, o sacerdócio real. Nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Nós somos chamados com um propósito aqui nessa terra. Você sabia que Deus fala através de você? Deus não fala somente através do pastor, ou do profeta, ou do sacerdote. Deus fala através de você. Então, quando você estiver lá no ônibus, lá na perua, ou na rua, lá no ponto, enfim, em algum lugar, e o Espírito falar que lá dentro de você, falar para você assim, olha, doa esses R$50 que está na sua carteira para aquela pessoa que está de vermelho sentado lá. Será que Satanás vai falar isso para você? E Deus? Vou melhorar, ministra. Se o Espírito Santo falar assim para você, olha, paga a mensalidade do irmão fulano de tal lá do Rema. Você vai hesitar ou você vai obedecer? Irmãos, quem planta, colhe. A lei da semeadura funciona. Aprenda sobre a palavra. Depende do seu futuro. Onde você vai passar a sua eternidade? Tem que aprender hoje, para onde você vai. Invista na sua vida espiritual. Não perca tempo, que o tempo é curto. Deus fala através da sua palavra e do seu Espírito. Deus fala conosco através do Espírito, através da palavra. Nós acabamos de ler aqui que o Espírito de Deus foi colocado dentro de nós, com um propósito. E qual que é o propósito? Obedecer a Deus, praticar a palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Você consegue amar as pessoas? Antes de julgá-las, você consegue se colocar no lugar dela? Antes de você tomar as decisões, você consulta a Deus primeiro? Você não foi comprado? Alguém não pagou um preço por você, não comprou tudo que você tem, que você é? Você pertence a alguém, você tem um dono. Antes, quando nós estávamos no mundo, nós íamos tomar as decisões, era baseado nos achismos, ou no que os mais velhos falavam. Ah, meu pai falava que era assim, minha mãe falava que era assim, então é isso que eu vou fazer e está tudo certo. Quando nós íamos aconselhar os nossos filhos, lá, quando nós não conhecíamos a Cristo, que meu pai fazia assim. Porque minha mãe colocava de castigo no milho para tomar juízo. Porque a minha mãe, quando ia sair, tinha que colocar a blusa de frio. Vai que ficasse frio. Tinha que levar o guarda-chuva, vai que começa a chover. Estava um sol de 300 graus. Nós somos guiados pela palavra. Amém. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Não por achismos. Deus fala com o seu povo através da sua palavra. Deus fala com você através da palavra. As instruções divinas estão aqui na palavra. A palavra deve ser guardada e praticada no seu coração. A palavra, ela é a única verdade. Nada pode ser colocado acima da palavra, ela está acima de tudo. E a palavra é santa, verdadeira, justa. Amém, irmãos? Amém. Deus fala com seu povo através da palavra e do seu Espírito. Deus também fala através do testemunho interior. É isso, ministra? Ministra Maria Alves está bem familiarizada com essa matéria, né?
Deus fala com o seu povo também através do testemunho interior. Nós vamos ver alguns versículos que aprovam isso na Bíblia. Jesus passou por isso e o apóstolo Paulo também. Peço por gentileza, Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 8. Deus falando através do testemunho interior. Para nós não termos dúvidas e ter fé, que nós somos o povo da fé, nós praticamos fé, nós não andamos por vista, nós andamos por fé na palavra de Deus e em Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 8. Você encontrou? Deus falando através do testemunho interior. Posso ler aqui? O verso 8 está escrito assim: no mesmo instante, Jesus, quem? Soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando estas coisas? Isso daqui é um testemunho interior. Tem alguma versão diferente aqui? A senhora tem? A senhora pode ler, por gentileza, ministra? Opa! Amém. Irmãos, ele está falando que foi no espírito dele, o próprio Jesus. Jesus era 100% homem aqui na terra e 100% Deus. Mas aqui como homem, ele está dizendo que no espírito dele, ele sentiu isso, ele entendeu isso. Veio essa revelação no espírito dele. A maioria de nós aqui costumamos dizer assim: opa, recebi uma nota do espírito no meu coração. O espírito de Deus fala com o espírito recriado. O espírito de Deus fala com o seu espírito. E testifica que você é filho dele. Então Jesus aqui está falando que ele recebeu essa nota no coração dele. O Espírito trouxe no espírito dele essa revelação do que estava acontecendo naquele ambiente. Isto é real, está na Bíblia, pode acontecer com você. Então esteja atento à voz do Espírito Santo. Por gentileza, para nós confirmar o que estamos falando, Evangelho de João, capítulo 13, verso 21. Eu estou lendo os versículos, irmãos, em textos diferentes e capítulos diferentes, para trazer uma confirmação daquilo que eu estou ensinando, para você ver que está escrito na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 13, verso 21. Você encontrou? Eu posso ler? 21, está escrito assim: depois de dizer isso, quem disse isso? Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos seus discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me... A versão da ministra Virgínia, por favor, que é melhor do que a minha. Pode ler. Meus irmãos, isso é um testemunho interior. Jesus, de novo, ele está dizendo que aonde? No homem interior. Vê essa nota para ele, vê essa revelação para ele. É bom você dar ouvidos a esse seu testemunho interior. Sabe a luz verde e a luz vermelha que fica piscando lá? Sabe quando você tem que tomar uma decisão muito importante? Caso ou não caso? Vou viajar para os Estados Unidos ou não vou? Me inscrevo lá para o Rema ou não? Faz hoje já. Resolvido. Testemunho interior. Aí fica algo aí dentro do seu coração, batendo aí, falando para você, e você fica o tempo todo. Duas coisas que podem te ajudar quando isso vir no seu coração: a paz ou a angústia. Se for angústia, desiste. Não faça, espere, continue orando. Se for paz, prossiga, avança. É Deus no negócio. Mais um versículo para provar. Jesus de novo falando que no espírito dele ele sentiu. Evangelho de João, capítulo 11, verso 33, que é muito conhecido. Só voltar um pouquinho a sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 11, verso 33. Eu vou ler aqui na minha versão mesmo. Posso ler? Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então Jesus ficou muito comovido, aflito. Em algumas versões ele vai estar perturbado, não. Perturbado está errado, não é perturbado. É comovido no espírito. De novo, veio uma nota no espírito de quem? De Jesus. E isso acontece com os crentes, isso acontece muito com a gente. Fica aquele algo lá dentro, sabe, ranhando igual gato. Alguma coisa ali está acontecendo.
Esse é o momento de você parar, colocar seu joelhinho no chão e orar a Deus. Buscar a direção divina. É Deus falando com você, no seu espírito, diretamente com você. Amém, igreja? Nós somos guiados, queridos, pela paz também. Agora vamos ver o apóstolo Paulo também recebendo essa nota no coração dele, no seu espírito. Você pode ir, por gentileza, para Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Posso ler aqui? Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Essa é a minha versão, que é na linguagem de hoje. Ministra Regina, por favor, lê na sua versão. Amém, obrigado. De novo, a Bíblia está dizendo que Paulo recebeu uma nota no seu espírito, para provar para você, está escrito na Bíblia, é de Deus. É Deus falando através do testemunho interior. Existe, é verdade, está na Bíblia, esteja atento a isso. Porque se você tiver que tomar alguma decisão, e Deus falar diretamente ao seu espírito, e você não prestar atenção e tomar a decisão errada, não vai poder colocar a culpa no Senhor, se lá der errado depois. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, nasceu de novo, cheio do Espírito, precisa estar atento à voz do Espírito Santo. E como que eu faço isso? Me enchendo da palavra. Eu preciso de ter tempo de oração, eu preciso ter tempo de leitura da Bíblia, eu preciso ter tempo de comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, cultuar, não deixar de vir à igreja, valorizar os princípios e valores da palavra, colocar a palavra em primeiro lugar. A palavra tem que ser, o lugar dela é primórdio em todas as áreas das nossas vidas. Porque na nova aliança nós somos guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Deus também fala conosco, queridos, através da voz interior. Nós podemos ver alguns versículos, para nós não terminar sem um esclarecimento. No Antigo Testamento, Deus falava através de 3 formas, dos profetas, reis e sacerdotes. Aqui no Novo, na nova aliança, Deus fala com seu povo através do Espírito e através da palavra. Também através do testemunho interior e através da voz interior, dentro de nós. Eu posso ler um contexto aqui com você? Em Colossenses 3, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vou ler do 12 ao 15, porque tem um contexto aqui, senão a gente não entende do que ele está falando aqui. Do verso 12 em diante, vou ler na minha versão mesmo. Está escrito assim, Colossenses capítulo 3, verso 12 em diante. Vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de quê? Misericórdia, de que mais? Bondade, que mais? Delicadeza. Não fiquem irritados uns com os outros. Não fiquem irritados uns com os outros. Ei, não fiquem irritados uns com os outros. Perdoem uns aos outros. Ei, perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra uma pessoa ou outra pessoa. Assim como o Senhor Jesus Cristo perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Olha o 14 aí, ó. E acima de tudo, tenham o quê? Tem o quê? Tem o amor, pois o amor une perfeitamente o quê? E que a paz de Cristo dirija, que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas... Eu vou parar aqui, depois eu continuo. Você está vendo que a Bíblia está dizendo que a paz também guia o homem? Então Deus guia o homem pelo Espírito, pela palavra, pelo testemunho interior e pela... Nós somos da paz. Nós não brigamos lá na fila quando alguém passa na nossa frente. Lógico que não. Somos crentes. Só tem um banco lá no ônibus lá para sentar. Lá. O cara entrou na sua frente e sentou. Você vai brigar com ele? Jesus está vendo. Ei, o maior está conosco.
Jesus está voltando. Não irriteis uns com os outros. O mundo não conhece o Espírito da verdade. E não pode conhecer. Isso aqui para o homem natural é loucura. Como assim ser guiado pela paz? Não pode não. Jesus nos perdoou. Tá bom, então eu vou adiantar aqui para a gente não perder tempo. Por favor, vá lá para Isaías capítulo 55. Eu estou lendo os versículos para provar o que eu estou dizendo. E não está só em um texto ou em um versículo. Estão em vários textos e em vários versículos, falando do mesmo assunto. O livro do profeta Isaías é Velho Testamento. Nós estamos falando da paz interior, tá? Que guia o homem. Deus também guia o homem através da paz interior. 55 foi o que eu falei. Do verso 9 em diante. Eu vou ler do verso 9 porque tem um contexto. Se eu não falar do verso 9, a gente não consegue ter uma claridade. Então vamos lá. O verso 9 está escrito assim. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar o povo, com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite, eu choro e queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo e de volta das batalhas, em que luto contra os meus inimigos. O Deus que reina desde a eternidade, me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os meus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. Eu vou ler até aqui. Ministra Regina, por gentileza, só um versículo, versículo 12, por favor. Não. Isaías 55, verso 9. 55. Não bateu? Tem certeza? 55. Isaías 55. Pode. Isaías 55, verso 9 em diante. Verso 12. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Esse é o verso 12.
Isso. Até aí. Isso, até aí. Isso, até aí. Eu quero especificar o verso 12. Que o verso 12 está dizendo que a paz os guiará. Deus guia o seu povo também através da paz. Deus é paz? Jesus é paz? Ele é o príncipe da paz. Para nós estarmos finalizando, mais 3 versículos eu vou ler para nós complementarmos a nossa leitura aqui. Peço por gentileza. Primeira carta a João, capítulo 3, Novo Testamento. 1 João, capítulo 3, Novo Testamento. Verso 20. Você encontrou? Posso ler aqui? 1 João capítulo 3, verso 20 em diante está escrito assim: pois, se o nosso coração não nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Está escrito aí na sua Bíblia? Isso aqui é Deus guiando o homem através da voz interior. Sabe quando vem aquela vozinha lá no íntimo, mas do íntimo mesmo? Aquela luzinha lá no fundo do túnel, falando para você, vai para a direita. Quando na verdade a sua carne quer ir para a esquerda. Aí o Espírito está falando assim, lá no fundo, a voz do Espírito soando lá no fundo, falando para você, olha, a próxima à direita, você vai chegar na igreja antes da hora do culto. Mas se você virar à esquerda, você vai chegar atrasado. Mas aos seus olhos naturais, se você virar à esquerda, para você é melhor. Porque as paisagens da esquerda é um pouco melhor do que as da direita. Na esquerda, se você virar para a esquerda, vai ter coisas que vai ser bom para o seu ego. Mas se você virar da direita, vai ser muito rápido ali a sua viagem, você vai chegar logo, e talvez não é o que você quer no momento. Então lá no fundo do seu coração, aquela vozinha fica falando com você, falando com você, falando com você, orientando você, alertando você, mas você persiste em fazer do seu, vai dar ruim. Obedeça a voz do Espírito. Aprende a discernir a voz do Espírito. Todas as vezes que Deus vinha com uma nota no coração do apóstolo Paulo, ele estava atento. Se nós não obedecermos, querido, a palavra, a gente vai sofrer. Não precisa você abrir. Salmos 32. Lá foi escrito, Salmos 32 foi escrito pelo rei Davi. E Davi ele escreveu esses salmos depois que ele houve o seu pecado com a Betseba. E o contexto dos Salmos 32 é arrependimento, confissão e a obtenção do perdão. Só que lá tem umas palavras duras. Deus falando assim através de Davi. Porque lá é uma confissão de Davi. Davi pedindo perdão para Deus do pecado que ele havia cometido. Ele é arrependido. Aí Deus estava falando lá que Deus, ele não seja, Deus falando, olha, não seja como os animais, como os cavalos, como as mulas. Porque eles têm que colocar cabresto, colocar rédea, para dominá-los. Você não, você é homem de Deus, você nasceu de novo. O seu entendimento, ele foi apurado por Deus, ele foi transformado. A sua consciência foi mudada pela palavra. Nós não fazemos o que nós queremos. Por quê? Porque nós somos guiados, nós somos dirigidos pelo Espírito. Nós obedecemos a voz do Espírito. É por isso que é necessário, é preciso a gente investir tempo na comunhão com Deus. É necessário investir tempo na leitura. A gente não pode ler a Bíblia correndo. Tem muitos que falam assim, mas eu deito lá, já estou cansado, já abri a boca, já estou com sono, porque eu chego muito tarde da faculdade, eu acordo muito cedo, meu tempo é curto. Mas nós temos tempo para fazer tantas coisas. Não é pecado, não é errado. Mas o que seria primórdio em nossas vidas era a prioridade porque é ela que vai falar onde nós vamos passar a nossa eternidade. É ela que vai trazer instruções para nós vivermos de forma feliz nessa terra. Só Deus pode ter o melhor para nós. O mundo não pode te dar nada. Não tem nada interessante lá para nós. Nós somos um povo diferente. As nossas ações têm que ser diferentes. As nossas atitudes precisam ser diferentes. Por que lá em Antioquia chamaram os crentes de cristãos?
Porque cristão significa seguidores de Cristo ou aqueles que parecem com Jesus Cristo. Então, as ações e atitudes deles eram tão parecidas com a de Cristo, que o povo lá fora identificaram eles como cristãos, aqueles que seguem a Jesus. Eu e você não somos diferentes. Hoje, na nova aliança, as nossas ações e atitudes têm que ser diferentes. Então, quando tiver só um banco lá, no ônibus... Mas se fosse uma gestante, nós não levantaríamos, como bons cavalheiros? E deixávamos a gestante sentar, ou um idoso, uma terceira idade, não pode falar idoso, uma terceira idade sentar? Ah, errei de novo? Perdão, puxa, perdão, ô pastor. Melhor idade. Aí, agora ficou bom, né? Glória a Deus, aleluia. Ó, por último aqui, ó, Romanos 8,14, isso é muito conhecido, irmãos, Novo Testamento. Romanos 8,14, eu vou abrir e vou ler. Ó, aqui está escrito assim, ó. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, está testificado que você é filho de Deus. Amém. Ninguém pode falar o contrário, que a palavra é a verdade. Amém. E ela está dizendo que você é filho. Você é rico. Amém. A palavra está dizendo que você é. Você é rei, príncipe, rainha, princesa, sacerdote. Você é uma nova criatura. Você é sarado. Você é curado. Você é próspero. Você está com o coração cheio de amor, cheio do Espírito Santo. Você é obediente e praticante da palavra. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Você é uma bênção na vida das pessoas. Você é um facilitador na vida das pessoas. Você é uma ponte de Deus na vida das pessoas. Você é um ganhador de almas. Deus vê as pessoas nas suas ações. As pessoas vê Deus nas suas ações. As pessoas veem Jesus em suas atitudes. Você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus. Essa é a mensagem que eu queria trazer nessa noite. Por último, Deus guia o seu povo através do Espírito e da palavra. Se encha do Espírito, se encha da palavra. Investe tempo na palavra. É ela que vai falar do seu tempo na eternidade. É ela que vai te levar para Deus. É ela que vai te guiar o tempo todo aqui nessa terra. E na eternidade também. A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai e faz o que Deus mandou. E nessa noite Deus está enviando a palavra ao seu coração. Falando tudo ao seu respeito. Tudo que Ele pensa de você. E tudo que Ele tem preparado para você. Nessa terra e lá na eternidade. Amém, queridos? Amém. Posso orar por você? Fique em pé, por gentileza. Me concede um minuto do seu tempo. Pai, no nome de Jesus eu oro. Gratidão ao Senhor por sua palavra que foi pregada nessa noite. Pai, nós aprendemos, Pai, que na nova aliança nós somos guiados, dirigidos por sua palavra e por teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado pelo esclarecimento da palavra. Obrigado, Espírito Santo, por falar comigo, com os meus irmãos. Obrigado, Espírito Santo, por sua presença constantemente em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pois tu és o nosso guia, nossa direção, nossa fortaleza, nosso alto refúgio. Espírito Santo, que essa semana seja extraordinária na vida do meu irmão. Tudo dê certo, nada quebrado, nada fora do lugar. Tudo que eles estão pensando, sonhando, planejando. Ah, Pai, que esteja a direção do Espírito, Pai. Que dê certo no nome de Jesus, começo, meio e fim. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, bênçãos, 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 cura, cura no seu corpo físico, transformação na sua vida, que o seu caráter seja moldado através da palavra, que a sua mente esteja renovada através da palavra, que o Espírito Santo faça a vontade dEle, que o Espírito Santo esteja agindo em nosso meio em todo o tempo, que o nosso coração, nossa mente, nossos olhos espirituais estejam abertos, escancarados, para ouvir a voz do Espírito Santo e fazer a vontade dEle, não do meu jeito, mas do jeito que o Espírito quer, que eu possa obedecer, servir e ser guiado
todo o tempo, em todas as áreas da minha vida, pelo Teu Santo Espírito, Pai. E perdão, Senhor, pelas falhas e erros, por muitas vezes ferir a vontade do Espírito Santo, por muitas vezes errar, ser ignorante, ser estúpido em muitos assuntos e assim ferir a vontade do Espírito. Pai, no nome de Jesus, obrigado por ouvir e responder as nossas orações. Eu abençoo os meus irmãos e as minhas irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.